Olá, boa tarde, Darcy. Para provocar os conferencistas do Plano Municipal de Educação aqui de Cachoeira do Sul, o escritor Danilo Gandim fez críticas ao modo de educar das escolas. Escritor, por que você acredita que a escola é prejudicial aos alunos? Boa tarde. Dizer isso que eu disse é, antes de tudo, uma provocação para que se pense mais profundamente as questões. Eu diria que a escola hoje em dia, e não é só, digamos assim, uma fantasia minha, é a realidade, a escola é prejudicial não só aos alunos, mas a escola é prejudicial a toda a sociedade. E eu baseio isso no seguinte: a escola é incoerente. Ora, alguém que viva com uma incoerência continuada, certamente vai afrouxar os seus pensamentos, certamente não vai estar tão convicto do que tem que fazer, porque a escola termina fazendo uma coisa assim. Todos dizem que a escola serve para educar a criança, para que a criança seja mais sábia, para que a criança seja, e o adolescente também, para que a criança e o adolescente sejam mais sábios, que eles desenvolvam as suas habilidades e, sobretudo, a gente tem que dizer que a escola também deve servir para traçar valores ou discutir valores, pelo menos, não no sentido que a escola vai impor esses valores, mas no sentido que a discussão, o debate sobre certos valores vai ajudando as pessoas a formatarem a sua própria personalidade. Ora, isso se diz, mas isso não se faz. Então, as escolas, por exemplo, propagam em seus projetos políticos pedagógicos que querem desenvolver a consciência crítica, querem ajudar as pessoas a serem cidadãos, querem crescer em responsabilidade, querem, enfim, fazer uma porção de coisas que depois, na realidade, não fazem. Na realidade, elas vão passar um conteúdo que não tem mais significado. Porque quando a escola nasce, o conteúdo que hoje se passa nas escolas tinha um significado importante. Primeiro porque o mundo do saber era bem mais restrito. Se sabia muito menos coisas lá no século XVIII e no século XIX, se sabia muito menos coisas do que se sabe hoje como humanidade. Então o saber era mais restrito. Além de o saber ser mais restrito, poucas pessoas iam para a escola. Então se criou um ensino por disciplinas e baseados em livros didáticos. Isso era bom para a época, era ótimo para o século XVIII, para o século XIX, que é o auge disso. Até para o século XX, eu mesmo, quando fiz meu ginásio, ninguém pensava em discutir educação a fundo. Muito menos gente ia para a escola. Na época que eu fiz o ginásio, chegava a uns 20%, 25% apenas. Então, a escola não era uma coisa tão importante. Então, essa incoerência que a escola faz, ela faz mal, não só para o aluno, não faz mal para toda uma sociedade. Além disso, a escola fez com que a vida ficasse fora da escola. Às vezes a gente diz que os alunos não participam e que os alunos deveriam participar mais, mas vão participar em quê? Se estão discutindo os rios da Europa, vai participar dizendo que um rio tinha que ser mais largo, outro tinha que ser mais estreito, não tem sentido. Tenha mais que ouvir a lição, aguardar a lição e repetir na prova. Eu disse hoje, num dos momentos, que eu gosto de ver um programa de televisão sobre os rios da Europa. O problema seria que depois viesse um bandido de um professor me fazer uma prova sobre os rios da Europa. Eu já tirei a alegria, a satisfação, cresci discutindo e conversando e vendo imagens do Reno, do Sena e do Rio Pó e não sei o que mais, que são rios da Europa importantes, mas essa alegria para mim seria o suficiente. A escola faz disso um cavalo de batalha para aprovar e reprovar o aluno, porque no fundo a escola tem uma desgraça em cima das suas costas. Atenção, digo de novo, não é culpa dos professores, é culpa da estrutura social e da própria estrutura escolar, e é isso que nós temos que mudar, que faz com que o professor venha e esteja interessado muito mais em ver o que o aluno sabe
do que propriamente ensinar-lhe coisas. Então, na verdade, isso tudo faz uma desgraça, porque a escola deveria estar ajudando os alunos. Gente, eu estou falando só do ensino médio e do ensino fundamental e da escola infantil. Não estou falando de cursos profissionalizantes ou de cursos da universidade, onde você tem que ter disciplinas, eles têm que se especializar em alguma coisa. Estou falando nessa cultura geral que a pessoa precisa ter. Essa cultura geral na escola é subtraída dos alunos. E isso danifica os alunos, mas danifica a sociedade. Por quê? Porque como você está restrito a algumas disciplinas, trabalha por disciplina, como se fosse especializar os alunos, isso perde-se o tempo para que o aluno leia direito, para que o aluno escreva direito, para que o aluno saiba contar, multiplicar, dividir, somar, para que o aluno tenha essa fundamentação, alfabetização no campo político, no campo técnico, no campo da agricultura, no campo da indústria, assim por diante, mas só uma alfabetização. E que depois ele desenvolva estudos sobre a natureza e sobre a cultura, e que esses estudos sobre a natureza e sobre a cultura formem um aluno a sua identidade, formem também no aluno capacidade de interagir na sociedade. Como eu repito, a escola proibiu a vida de entrar na escola. A escola virou uma coisa muito burocrática para a gente ganhar um certificado. E queria insistir também que, apesar disso, e termino, queria insistir também que há coisas novas sendo feitas e coisas boas. E as coisas boas podem reparar. Sempre que deixam a vida entrar um pouco na escola, a escola melhora. Porque, na verdade, nós deveríamos ter na escola a própria vida. O aluno não vai na escola para se preparar para o futuro. Ele vai na escola para conviver, para aprender, para crescer em todos os campos do saber. Professor, o senhor acredita que o aluno, quando ele está sendo avaliado, quando ele sabe que ele está fazendo aquela prova para ser aprovado ou não, digamos assim, ele para com o processo criativo dele, processo de aprendizagem na escola? Perfeitamente. Ele termina não mais estudando pelo saber e discutindo para estabelecer uma hierarquia de valores, ele passa a estudar apenas para servir naquela prova. E logo depois ele procura esquecer tudo. Façam os prezados telespectadores uma experiência. Entrem numa escola, peguem uma prova de um aluno de 8º ano e tentem responder. Vão ver que não sabem quase nada daquilo. Por quê? Porque aquilo é burocracia que a gente estudou uma época e depois abandonou completamente. Agora, se você estuda sem provas e sem nota e sem reprovação, mas durante 9 anos, que é muito tempo, senhores espectadores, o aluno estuda no ensino fundamental 7.200 horas, porque são 800 obrigatórias mínimas em cada ano, e ele estuda 9 anos, dá 7.200 horas, dá para aprender uma barbaridade que a gente nem tem imaginação. E contudo ele não aprende quase nada. Eles estão saindo da escola sem saber ler, sem saber escrever, sem saber usar o método, a regra de 3 para resolver um probleminha simples, assim por diante. Uma porção de coisas que são básicas. Por quê? Porque se perde tempo com coisas que não interessam, não são para a nossa vida, e então se deixa de estudar uma imensidade de coisas que poderiam ser estudadas. Acho que sim, o aluno já se prepara não mais para aprender, ele se prepara realmente para tirar uma boa nota na prova e ser aprovado. Embora, se você conversar com os alunos, eles vão lhe dizer que o que mais interessa não é a nota é secundária, o que interessa é o saber. Mas é uma mentira que os alunos constroem por causa dessa incoerência da escola. Então a escola também constrói uma ideia de que a nota é secundária, de que aprovar ou reprovar é secundário, o que importa é saber.
Mas, na verdade, o que é mais importante é a nota. Os pais querem saber, meu filho passou, que bom, ganhou nota boa. Professor, tive pesquisando então sua vida e você tem 3 filhos. Como fez em casa para educar seus filhos e fazer com que o saber fosse rotina para eles? Eu tomei uma deliberação desde a minha juventude, parece incrível o que eu vou dizer, de não educar meus filhos. Eu sou um discípulo de Paulo Freire. Paulo Freire tem uma frase monumental. Ela é meio comprida, mas eu vou dizê-la aqui assim mesmo. Ele diz: ninguém educa ninguém. E eu acredito profundamente nisso. Não adianta ficar falando para os jovens, para as crianças. Elas não se educam pelo que você fala. Elas se educam de outra maneira. Porque Paulo Freire continua e diz: começa, ninguém se educa ninguém. Mas continua, ninguém se educa sozinho. O ser humano precisa de um processo educativo. Vejam, por exemplo, um gato e um cachorro. Se você pegar um gatinho recém-nascido ou um cachorro recém-nascido e levar embora, de modo que esse gato nunca veja outros gatos, esse cachorro nunca veja outros cachorros, quando você os traz de volta à cachorrada ou à gateada, você vai ter uma situação assim, eles vão ficar atrapalhados 10 minutos e depois se enturmam e são gatos normais. Se você pegar uma pessoa bebê e fizer com que ela nunca veja uma pessoa, ela de modo algum ela vai ser pessoa. Quando existem muitos casos que em algumas na antropologia se contam e na filosofia se contam, de que crianças que sobreviveram junto com os animais, quando voltam para a civilização, não são capazes de conviver com esta civilização. Por quê? Porque o ser humano é um ser que é jogado no mundo diferente do animal. O animal é jogado no mundo com todo um equipamento de instinto para se adequar à relação com os outros animais da mesma espécie, ou de outra espécie, do qual eles são caçadores, ou do qual eles são vítimas. O ser humano não, ele precisa de uma sociedade, uma comunidade para se criar. Então Paulo Freire diz: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, porque realmente isso é verdade. Todos nos educamos no relacionamento entre nós, mediatizados pela natureza e pela cultura. O nosso trabalho junto à natureza, o nosso trabalho junto à cultura, junto às sociedades que constituímos, isso é que nos faz sermos educados, crescermos em educação. Então eu resolvi, desde que meus filhos começaram a nascer, não vou educar meus filhos, mas vou ser uma base forte para que eles se eduquem. O que um pai, uma mãe ou uma escola tem que fazer? Número 1, amar. Amar significa: estou contigo e não abro. Mesmo que tu não queiras, eu continuo contigo. Este é o amor. O amor não é beijinhos e tirititi. Amor é isso: eu estou contigo e não abro. E precisa mais. Para o relacionamento ser educativo, o pai e a mãe têm que ter uma clareza sobre o que eles acreditam. Em Cachoeira do Sul está acontecendo aquilo que devia estar acontecendo em todos os municípios, mas não está, de que as pessoas se encontram e conversam. Isso é profundamente educativo. Então, não é só a escola que educa, todos os processos em que haja relação entre as pessoas, elas se educam mutuamente, ou para o bem ou para o mal, mas se educam.